Mateus capítulo 5, versículo 39 ao 41. Olha o que o Senhor Jesus, Ele está dizendo nesse texto. 39. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Olha o que Jesus ele está falando aqui. Esse período, a igreja, ela viveu um período, Israel viveu um período, o mundo viveu um período de um governo, de um império romano, talvez um dos impérios mais cruéis de toda a história. E os romanos, eles tinham o direito, quando eles encontravam um judeu, eles tinham o direito de pegar o fardo que estava nas costas deles e entregar para o judeu, e o judeu então era obrigado a carregar aquele peso por 1 milha. O governo era do Império Romano. Ele que controlava tudo. Então Jesus ele vem e disse: se alguém pedir para vocês, constranger vocês, ele está dizendo do inimigo. Se ele obrigar vocês a andar 1 milha com ele, ele diz: vá 2. Então ele é seu inimigo, e ele está te obrigando a ir 1,5 km com ele. Faz o seguinte: não vá só 1 milha, vá 2. Se esse mesmo opressor pedir para você dar para ele a túnica, dá para ele a capa também. Ou se ele te pedir a capa, dá a túnica. Se ele ferir a sua face direita, dá para ele também a esquerda. Pode deixar ele bater na esquerda também. Como que alguém prevalece, desculpa a expressão, com tamanha burrice? Como que alguém governa? Porque no entendimento nosso, isso é ser burro. Como que um reino vai prevalecer se sujeitando tanto? Como que as pessoas vão te respeitar se você faz o dobro do que elas constrangem você a fazer de errado? Mas nós não estamos falando sobre governo mundano e terreno. Estamos falando sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, sobre o reino eterno. Hoje é muito comum. A pessoa chegou e disse: não gostei do seu cabelo, vou processar.
Vou processar porque é meu direito, porque eu sou isso, porque aquilo, porque vai ver, porque comigo ninguém mexe, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo outro. Então, entramos nesse campo. Só porque vem Jesus mostrando outra coisa, que não é o que nós queremos ser. Então o seu inimigo pega o fardo dele, põe nas suas costas, te chama uma milha, você vai 2. Ah, mas isso é idiotice. Bem-vindo ao cristianismo, irmão, puro e verdadeiro. Bem-vindo ao evangelho, puro e verdadeiro. Agora, você pode, você vai vencer, você vai isso, você vai aquilo. Sim, você vai alcançar tudo isso, mas o seu caminho passa por isso. Ninguém é obrigado a andar com Jesus. Ninguém é obrigado a andar com Jesus. Mas as pessoas que dizem andar com Jesus precisam entender isso. Aqui, meu irmão, não tem a menor possibilidade de escapatória dessas verdades que eu vou dizer a vocês. Não tem como fazer isso. Como que é para uma igreja vitoriosa, gloriosa, triunfante, por cristãos poderosos, arrogantes, soberbos, com a visão lá em cima, como que é para um cristão desse nível ouvir o seu líder, o seu mestre, o seu Senhor dizer a ele que ele tem que dar a outra capa, que ele tem que andar a 2ª milha e que ele tem que oferecer a outra face? Como que é para um cristão grandão, que pensa lá em cima, que tem uma visão lá em cima? Eu não estou falando, irmãos, para ninguém não ter visão adiante. Vocês sabem perfeitamente o que eu estou falando. Mas que levanta o nariz e pronto, e acabou. Como que é para esse cristão ouvir de Jesus essas coisas? Como que é? Nós começamos muito bem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Irmãos, isso é lindo para conversão. Passou da conversão é veneno. Isso tem coisa, irmão, que ela é bonitinha só para um processo na vida da pessoa, não para continuidade na vida da pessoa. Aí mata ela, pronto, acabou com ela. As coisas de criança, elas têm que ficar em nossa vida enquanto somos crianças. Já imaginou eu chegar aqui e dizer: irmãos, só um minutinho, porque agora eu vou pegar minha chupeta. Aí eu estou aqui 40 minutos, irmãos, desculpa, tem que chamar alguém aqui, para quê? Para trazer minha mamadeira. Assim que nós agimos. Como que é para um cristão cheio de si mesmo ouvir o mestre dele dizendo, o próprio Cristo dizendo para ele: você precisa dar a outra face. Você precisa andar a 2ª milha.
Alguém te pediu a túnica? Dá a capa para ele também. Como que seria para nós viver esse evangelho? Como seria para nós voltar para essa palavra? Qual seria o choque na igreja voltar para isso? Enquanto nós queremos vencer uns aos outros, às vezes, ou muitas das vezes, até com armas do diabo, até com armas malignas, enquanto não toleramos. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 2, olha o que Filipenses capítulo 3, versículo 2 diz, irmãos. Ele vai dizer o seguinte: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Pode-se dizer que isso é uma prática? Irmãos, a gente vê os críticos na mídia falando que os evangélicos, que os crentes, que os protestantes são intolerantes. Não ouvimos eles falando isso? Os evangélicos, eles são intolerantes. Eles são racistas. Irmãos, nós ficamos irados quando ouvimos aquilo. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês como pastor. É verdade. É verdade. Irmãos, se eu fosse ouvir muitos irmãos, e se eu tivesse autoridade para isso, tinha pessoas que nem punham o pé aqui dentro. É verdade, irmãos. Os cristãos são intolerantes mesmo. Não são todos, mas eu acredito que deve beirar os 60%, 70%. Tem uma música muito antiga, de um cantor chamado Júnior, e ela chama Soldado Ferido. É uma música muito difícil de ser cantada, ela é um tom muito alto, mas é uma música que nos últimos dias Deus tem me lembrado muito dessa música. Irmãos, se nós somos intolerantes com quem está dentro, imagine com quem está fora. Eu não estou falando nós aqui, estou falando a igreja, mundo. É verdade isso, irmãos. Paulo está dizendo aqui o seguinte: para pensar a mesma coisa. É difícil pensar a mesma coisa? Não, tem o mesmo princípio, é fácil. O problema é quando criamos ou elegemos princípios demais. É difícil termos o mesmo amor? Não, o modelo do amor é o de Jesus. O modelo de amor pelas pessoas, para você, não sou eu, está na Bíblia. É o modelo de Jesus. Ser unido de alma é possível? Aleluias. São Mateus resolveu o problema. Não vamos arredar o pé não, irmãos. Então o que acontece? É possível ter o mesmo sentimento? É
É possível ter o mesmo sentimento. É possível respeitar os sentimentos dos outros. É possível. É possível respeitar as circunstâncias que envolveu uma pessoa a ter a prática que ela tem. Sim, é possível. Quando o cristianismo entra dentro de nós, é totalmente possível. É totalmente possível isso. É possível encolher esse dedo aqui. É totalmente possível. Mas às vezes tudo que algumas pessoas têm é esse dedo maldito para apontar as pessoas. Às vezes você não gosta de ser chamado de intolerante, mas você não tolera ninguém. Às vezes nós sentimos ofendidos, mas às vezes é verdade. Fazemos as mesmas coisas, agimos do mesmo jeito que as pessoas que não têm Jesus agem. Irmãos, teve uma época que tinha 2 irmãos aqui na igreja. Esses 2 irmãos, eles tiveram um problema. Irmãos, eu tentei de todo jeito intermediar aquele problema, sem nenhum sucesso. Sabe o que aconteceu? Eles foram para a justiça. Os 2 irmãos foram para a justiça. Irmãos, Deus é bom demais. Eles vão para a justiça. No dia da audiência, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eles falaram que eram cristãos, e não sei se falaram que congregavam na mesma igreja. Eu só sei o resultado depois que um deles me contou. Era uma juíza, e a juíza disse para eles assim: vocês não têm pastor não? Olha só, irmãos. Aí o irmão me contando: nós temos. E ele não fez nada não? Fez, mas nós não quisemos do jeito que ele fez. E a juíza citou para eles 1 Coríntios, sobre o litígio entre irmãos. Você sabe de uma coisa? Algumas pedras vão ter que clamar na sua vida. Aí eles foram lá e resolveram a situação, com parâmetros bíblicos. Não sei se aquela juíza era cristã ou não. Mas o que nós queremos na verdade? Irmãos, o que vai nos unir é a pessoa de Cristo. É a pessoa de Jesus que vai nos unir. Jesus, ele diz no Lucas capítulo 14, versículo 8. Muito interessante o que ele diz aqui, se você puder abrir. Olha o que ele está dizendo. Quando por alguém fores convidados para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele, te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último. Isso aqui é Jesus que está dizendo esse negócio aqui.
Sabe o que Jesus, Ele está dizendo com isso? Você não precisa amar os primeiros lugares. Você não precisa o amar ser o da frente. Ter o melhor para você. Dizem, e é maligno, que quem vai na frente bebe água limpa. Mas deveria ser um sentimento de dar lugar ao outro. Deveria ser um sentimento de servir ao próximo, de querer fazer ou trazer benefício, provocar benefício às pessoas. Às vezes, tudo que você quer a qualquer custo é ser mais importante e ter mais privilégio do que os outros. Isso é humano, é um instinto humano na vida da pessoa. Você quer acreditar que o seu tem que ser melhor do que o do seu próximo. Você quer acreditar que o do outro pode ser pior, porque você é melhor, porque você faz mais por merecer. Muitas pessoas são envergonhadas no decorrer da vida delas por ter esse tipo de comportamento, ser negligentes no cuidado. Esse conselho de Jesus, Ele está dizendo a nós, trocando por miúdos, não seja enxerido, não seja oferecido demais. Vai com calma, vai devagar. Tenha um pouco de cuidado, porque se você for enxerido demais, você vai levar muito tapa na testa. Quando você é muito oferecido, você vai ouvir muita coisa ruim. Então vai mais devagar, vai com menos sede no pote. Amém? Amém? Isso é cristianismo, irmãos, puro e verdadeiro, sem mancha nenhuma, irmãos, sem vício nenhum. Isso é cristianismo. Isso aqui é modelo de igreja. Isso aqui é princípio básico de igreja. Uma vez nós fizemos alguns jantares quando estávamos construindo esse prédio. E o Donizete, não sei se ele está aí, ele fazia umas comidas muito boas. E eu estava aqui e um irmão aqui para servir a comida. E o irmão falou assim: capricha para mim, Donizete. Donizete não fez por maldade nenhuma. Pegou um bifão de carne de sol. Irmãos, tinha umas 500 pessoas naquele jantar. E pôs no prato dele. E ele ficou pelejando com aquele negócio. E eu falei: gente, Donizete deu uma surra nesse irmão sem perceber agora. Porque para todo mundo estava picadinho. Mas agora aquele irmão, para ele tinha que ser melhor, porque ele era melhor do que os outros. Amém? Amém? Por que não pode ser igual? Uma vez
umas irmãs, veio um homem muito rico aqui na igreja. Esse homem hoje ele é deputado federal. E ele veio nos visitar, conversar com a gente, ele até pregou na igreja. E as irmãs estavam fazendo comida lá na cozinha. Não lembro o que tinha. E havia minhas irmãs pegaram um pouco de comida e colocou numa vasilhinha de manteiga, no potinho de manteiga, e mandou entregar para ele. E eu não sei quem foi lá, pegou a comida no potinho de manteiga e entregou para ele. E ele comeu caladinho. Mas ela estava fazendo um teste com ele. Ele comeu tranquilo, de boa. Por quê? Por quê, irmãos? Aí eu te pergunto, por quê que o Oséias, que ora todos os dias na igreja, que serve a igreja, que é dizimista, que é ofertante, tem que ser tratado pior do que uma pessoa que vai passar aqui uma vez na vida? Por quê? E eu vi um cantor, uma marcha para Jesus, e o pessoal do conselho de pastores falou assim para mim: pastor, você cuida do café, do lanche, do trem lá, do camarim do cantor e da banda, e você cuida lá, você prepara tudo, você com a sua igreja? Cuido, perfeitamente, não tem problema nenhum. Irmãos, ele tinha mandado uma lista que se juntasse a metade de nós, capaz que não comia. Aí eu falei: só que eu vou fazer peta com café. Eu vou comprar peta e vou fazer uma garrafa de café e pôr lá. Não, mas não pode. Ué, isso que eu como, ele não pode comer melhor do que eu. Não, ele não é melhor do que eu. Igualdade, cristianismo. Aí eu fui desclassificado para montar o camarim do homem. Eu não fui escolhido, não. Amém? Olha o que Jesus vai dizer aqui a nós. No Marcos 9,35. E ele, assentando, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Evangelho. Se alguém quer ser a primeira pessoa, então ele é o último e ele é o servo de todos. Então ele vai trabalhar para servir os outros. Isso é o Evangelho. Isso é a palavra de Deus. Voltar para isso é o desafio que a igreja cristã tem que ter. Vir de volta, fazer a caminhada inversa, jogar fora o autoritarismo, é uma decisão que nós temos que tomar. Se eu não faço, eu estou errado. Se alguém aqui tem que orar mais, sou eu, não é os irmãos. Se alguém aqui tem que trabalhar mais pelo reino, esse alguém sou eu. Se alguém aqui tem que buscar mais, esse alguém sou eu. Se alguém tem que se interessar mais, esse alguém sou eu. É lamentável o dia ter só 24 horas às vezes. É muito lamentável. Talvez seria bom se ele pulasse para 30, 36, 40. É lamentável ter que dormir, né? Porque dá para fazer muita coisa no horário que está dormindo, né? A gente passa boa parte da vida da gente dormindo. Então, na sua família, você quer ser um líder, então você é servo do resto. Na igreja, você quer ser um líder, então você é empregado do resto. Essa é a condição. Você vai servir, você tem que ser o último
e o servo de todos, viu, filho? Aquilo que nós estávamos falando hoje. Não é o primeiro. Essa mania nas igrejas, que tem que dar honra, que tem que dar isso, é bíblico a honra, irmãos. A Bíblia diz que honra a quem tem honra. Mas a condição bíblica, ela é diferente. A posição de Jesus é diferente. Você respeitar uma pessoa é uma coisa, e você endeusar uma pessoa é outra coisa. Dar para ela um status que ela não merece, que ela não pode ter, aí já é outra situação. Por isso nós vamos ver tantos absurdos. Esses dias, gente, pelo amor de Deus, eu até achei engraçado. Eu fui num negócio, numa igreja, irmãos, sério, eu não tirei uma foto porque eu fiquei com vergonha. Tinha um trono aqui no meio, altão, um negócio entalhado, de braço, irmãos, um trono, e as cadeiras do lado. O trono deve ser do pastor, né? Irmãos, se eu assumir uma igreja e tiver um trem daquele, a primeira coisa que eu ponho é pôr fogo no trono. Um trono, irmãos, numa igreja. Eu já pensei várias vezes em tirar aquelas duas cadeiras dali. Eu ainda não tirei, porque dali eu tenho uma visão boa para fazer a supervisão quando as coisas estão começando. Mas eu fico com vergonha de ficar sentado ali. Aí, irmãos, constrói um trono. E para sentar num trono, irmão, tem que ficar barrigudo também. Vamos voltar, gente. Quando o povo do sul chegou aqui em Unai, povo que hoje ocupa Chapada e planta Chapada inteira, terra que ninguém dava nada por ela, hoje produz maravilhosamente bem. Eu me lembro, 30 anos atrás, não sei quantos anos aí, o pessoal ficava admirado. Eles chegavam naquelas fazendas enormes, daquele pessoal produzindo. E hoje eu não sei, acho que não é assim mais, mas naquela época aqueles homens que produziam milhares de sacas de feijão e não sei mais o que mais, ajudando a carregar caminhão. Os fazendeiros daqui ficavam doidos, porque era acostumado com aquele ritmo de patrão que manipulava o pessoal, que tinha uma caderneta, que fazia não sei o quê. Hoje você chega nas fazendas, irmão, tem tudo do bom e do melhor. Fico pensando nos nossos pais no passado, o que eles comeram? O cara trabalhava o ano inteiro, mas tinha uma caderneta que quando ele acertava não sobrava nada para ele, nem para comprar um par de botina. Hoje chega esse pessoal lá, e você chega nas fazendas, cada casa tem um carro seminovo. Irmãos, esse pessoal cumpre um princípio, que eles vão prosperar tanto e tanto, eles dividem a renda deles com os funcionários, que é o que eles chamam de porcentagem. Eles fazem um balanço anual e dividem o lucro deles com os funcionários. Não precisava dividir, irmãos, não precisa disso. Vai prosperar demais, cada vez mais vão ficando rico. Obedece princípios. Como que nós vamos voltar agora? Como que nós vamos voltar para o modelo de Jesus? Esses dias eu recebi um vídeo, irmãos, de um cara sendo consagrado a patriarca. Irmão, quando o cara chega a patriarca, para ele virar anjo, é pouca coisa. Mas um pote de óleo ele sai voando, irmãos. Patriarca.
E o chefe dele, Jesus, só Jesus, mais nada. Morreu na cruz. Gente, se fosse uma mulher, ia dizer que estava passada. Pelo amor de Deus, com um negócio desse. Essa grandeza louca, enlouquecida. Aleluia. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 48. Diz assim: e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele entre vós for o menor de todos, esse que é grande. Ponto. Criança é bom demais, irmãos. Nós estávamos orando ali na sala de oração agora, e a Marcela estava lá brincando no celular. Aí eu cheguei, bati no ombrinho dela, falei assim: Marcela, vamos orar? Virei as costas. Sabe o que a Marcela fez? Entrou para debaixo da bancada e escondeu atrás da irmã dela. Continuou brincando no celular. Aí eu fui e falei: Marcela, vamos orar. Aí ela levantou, largou o celular, e o pessoal começou o momento da adoração profética lá, e a Marcela foi junto. Aí ela me parou aqui, ó, que eu estava vindo, e ela falou assim: ai, eu estou muito cansada. Eu falei: mas você está cansada, mas você fez coisas para Jesus. O que é melhor, Marcelo, o celular ou Jesus? Ela disse: Jesus. Não sei se ela falou só para me agradar, não. Eu acho que foi. Mas aí ela teve uns 40 minutos de adoração. Talvez se eu falar com um de vocês, você enfesa comigo e não quer nem voltar na igreja mais. Porque você já é grande, você é meio poderosão, né? Então assim, tem que ter um cuidado com as coisas que fala. Mas Jesus está dizendo que se você não se tornar como uma dessas crianças, essa é a questão. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Esse é o grandão, o menor. Esse é que é grande. Irmãos, quem segura a nação brasileira não é essa corja de ladrão que governa o Brasil, que agora nós podemos dizer que eles são ladrões mesmo. Não é esse bando de ladrão que rouba o Brasil. Quem segura o Brasil são homens e mulheres simples, que trabalham todos os dias para pagarem absurdo de impostos, para esses caras fazer o absurdo, o desrespeito que eles estão fazendo conosco. Eu quero dizer para você uma coisa: eu faço parte de grupos, vocês não têm noção de quanta gente Brasil afora está orando sem cessar para que essa nação seja passada limpa. Vocês não têm noção, irmãos. Irmãos, são milhares e milhares e milhares de pessoas intocadas em salas, em templos, em prédios, buscando o Senhor incessantemente para que isso aconteça. Nós não temos a menor dimensão do quanto tem pessoas que estão buscando e profetizando isso no nome de Jesus. E essa nação, Deus não precisa de muitos homens, irmãos. Um homem pode mudar uma nação. Deus precisa de um Davi
para matar a afronta que se levanta todos os dias. Eu ouvi um pedacinho pequeno da fala do Sérgio Moro com o ex-presidente, relacionado a filhos. Ele disse baixinho, mais ou menos assim, eu não lembro direito: dos meus filhos eu vejo. O presidente ali estava dizendo que de filho você não cuida. Quem não cuida de casa não pode cuidar de mais nada, irmãos. Se você não cuida da sua família, a empresa que você administra, ela vai à falência. Se você não cuida da sua família, você não pode querer fazer outras coisas que não vai dar certo. Como voltar? Como voltar a ser grande nos parâmetros do Senhor? Como voltar a ser grande nos parâmetros de Deus? Numa cidade de um pouco mais de 90 mil habitantes, que o status fala mais alto do que qualquer outra coisa. Como voltar a ser grande diante daquilo que o Senhor ensina? Como, irmãos? Como ser grande no modelo de Deus? Numa cidadezinha, que você é avaliado pelo carro que você anda, que você é avaliado pelo sofá da sua casa, que você é avaliado por quantos seguidores você tem nas redes sociais, que você é avaliado pela bolsa que você usa. Não avalia mais mulheres como mães, como filhas, como esposas, mas avalia por bolsas, por calçados, por roupas, por etiquetas. Como voltar isso? Como ir nas casas, perguntar: quem é você? Como? Como ser avaliada pelo seu próprio marido, ou pela sua própria esposa, ou pelos seus próprios filhos? Como? Como voltar a ser grande nos modelos de Deus? Como andar a segunda milha? Como nós podemos fazer para ir mais uma milha com aqueles que nos constrangem, com aqueles que falam desaforos? Ninguém defende a cristofobia, mas ela está aí espantada. Odeio crente, não gosto de crente, crente tudo é ladrão, crente é isso, crente é aquilo. Como? Se nós não temos a mídia do nosso lado, se nós não temos pessoas influentes na nação do nosso lado, como? Nós só temos um caminho: ser igreja nos moldes de Jesus. Só um caminho: ser igreja nos moldes de Jesus. Como que nós vamos fazer agora? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque ao tempo certo Ele vos exaltará. Humilhai-vos debaixo da poderosa ou da potente mão de Deus, porque ao tempo certo Ele vos exaltará. Nós precisamos voltar ao começo
de tudo. Tem um versículo em 1 Coríntios que agora eu esqueci onde esse versículo está. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Isso é andar a segunda milha. Andar a segunda milha é quando você dá de comer ao seu próprio inimigo. É quando você dá de beber ao seu próprio inimigo. Porque fazendo assim, virás brasas vivas sobre a sua cabeça. Eu queria que você pensasse se você é de fato a igreja de Jesus. Ou se você não é a igreja de Jesus. Se você é qualquer igreja, se nós somos qualquer igreja, menos a do Senhor. A gentileza sumiu. O respeito foi embora. A atenção foi embora. E deu lugar a um monte de coisas esquisitas que estão relacionadas intimamente com as obras da carne. Intimamente ligadas às obras da carne. Mas existe aquelas pessoas que querem de um jeito ou de outro seguir Jesus. Que quer de um jeito ou de outro andar com Jesus. Eu quero te chamar à simplicidade. Eu quero te chamar ao primeiro amor. Ao começo de tudo. Você precisa voltar. No nome de Jesus. Amém? Vamos orar?